aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no sábado, antes do domingo de Ramos, nós tivemos aqui, como todos os meses, a pastoral familiar Paz, no primeiro sábado do mês,
próximo sábado teremos, eu falarei depois. Mas nós tivemos aqui uma formação com o Ricardo, que é o coordenador, juntamente com a sua esposa, da Pastoral Familiar, sobre o Santo Sudário, sobre o homem do sudário. Eu conhecia alguma coisa, mas me impactou tanto este momento, que quando eu vi hoje, se você quiser pegar na segunda leitura, quando São Pedro fala, por suas feridas nós fomos curados. Desde aquele dia, sábado antes do domingo de Ramos, me causou algo de extrema reflexão sobre tudo que Jesus foi capaz de fazer por nós, mas também me deu uma visão totalmente diferente de muitos argumentos, de muitos temas ou de muitos títulos de Jesus. Hoje celebramos o domingo do Bom Pastor, mas remetendo a esta formação, está no YouTube, depois se você quiser procure lá, essa formação foi muito boa, graças a Deus, parabéns Ricardo, não é porque ele está aqui, mas me abriu os olhos e eu, como pastor, também preciso vos abrir os olhos. Jesus, ele é o bom pastor, mas ele se faz ovelha também. Ele se faz cordeiro também. Ao mesmo tempo que ele é pastor, ele é cordeiro. Ao mesmo tempo que ele cuida, ele se entrega. Tanto que nós vamos rezar daqui a pouquinho, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, e assim nós rezaremos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vou falar. O pastor, ele se faz ovelha. E por quê? No Antigo Testamento, e todo o povo judeu ofertava o melhor para Deus. O primeiro cordeiro, a primeira ovelha, para que esta fosse sacrificada e oferecida a Deus. Então aquele que é pastor e que se faz ovelha, só se fez ovelha para que as suas feridas, e essas todas marcadas no Santo Sudário, fossem curas para nós. Por isso essa frase de São Pedro, por suas feridas fomos curados. Que feridas são essas? Aqui eu não vou nem entrar nos parâmetros do que somos curados, porque não precisamos. Todos nós temos as nossas mazelas, mas todas elas foram curadas pelas feridas do pastor que se faz cordeiro ferido. Feridas são essas. Se nós subirmos um pouquinho o olhar nessa mesma leitura, nós vamos ver o mesmo São Pedro dizendo, ele não cometeu pecado algum. Mentira alguma, nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julgava com justiça. A primeira ferida de Jesus foi ter sido julgado inocentemente. Porque se ele não fosse julgado inocentemente, eu e você é que teríamos que pagar, porque nós é que somos verdadeiros culpados. E eu não estou falando no tribunal humano, eu estou falando no tribunal eterno, no tribunal de Deus. Porque, deixa eu te dizer de uma maneira muito sincera, Satanás apresenta acusações contra você constantemente. E o pior, não são acusações falsas.
ele nos leva a cometer os crimes espirituais, os pecados. E nós, bobinhos, caímos. Então, quando ele apresenta as acusações para Deus, mesmo sendo ele o pai da mentira, ele não nos acusa de forma mentirosa. Ele nos engana com suas mentiras, mas nós caímos. E quando caímos nas suas mentiras, ele leva as acusações para Deus, dizendo: olha aqui o seu filhinho. Olha aqui a sua filhinha. Então as acusações que diariamente, constantemente, Satanás leva contra mim e contra você, o pior é que são todas elas verdadeiras. Mas aquele que não cometeu pecado, aquele inocente de verdade, é que se coloca constantemente para que ele seja o condenado. O evento da cruz que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece a cada momento. E eu e você recebemos de Satanás uma acusação. E por isso esta primeira ferida de Deus, para que nós possamos ser curados. Neste final de semana em Boston, está acontecendo um congresso satanista, onde satanistas do mundo inteiro se reúnem neste final de semana, para quê? Para que possam ter ainda mais argumentos contra mim, contra você, professa a fé no único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E você, muito alienado com seus problemas, pensa que está tudo bem na sua vida. Deixa eu te dizer, não está não. Espiritualmente, todos nós somos acusados de forma justa pelo injusto, de forma verdadeira pelo mentiroso. Mas a primeira ferida de Jesus, o bom pastor que se faz ovelha ferida, nos cura. Porque mesmo chegando todas as acusações contra mim e contra você, Deus fala: essa está paga pelo meu sangue. Essa está paga pelo lado furado. Essa está paga pelas minhas chagas nas mãos. Essa está paga pelos pés furados. Essa está paga pela flagelação, pela coroação de espinhos. Você segue ao bom pastor? Paga no seu lugar as feridas, aliás, os crimes espirituais que cometemos? Segunda ferida de Deus nos cura. Essa está lá na primeira leitura, quando mesmo São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, diz que todo o povo de Deus, de Israel, reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus, vós crucificaste. A segunda ferida de Jesus, que nos cura, a segunda ferida do bom pastor, que é a ovelha, que nos cura, foi ele ter aceitado se encarnar, ser um conosco. A teologia é uma palavra grega, kenosis, o esvaziamento de Deus, para que ele pudesse assumir a minha e a sua condição. Se não bastasse ter sido julgado de forma injusta no meu e no seu lugar, Deus não quis simplesmente pagar uma dívida, mas Ele quis ser um igual.
e porque se fez igual a nós em tudo, exceto o pecado, a ferida de ter se rebaixado, não somente cura a nossa ferida, mas cura a nossa condição. Pecador, e essa é a nossa condição, jamais poderia habitar com Deus, que é o Santo, Santo. Mas porque Ele se rebaixa e assume a minha e a sua condição, esta ferida de Deus de se rebaixar, do bom pastor que se faz ovelha, ovelha ferida, este rebaixamento de Deus permite a mais miserável das criaturas, eu e você, a sermos colocados no mais alto dos postos, no mais alto dos lugares, na mais alta das condições. E porque eu e você somos a mais miserável das criaturas, porque as outras criaturas não cometem, e eu e você cometemos, somos capazes de cometer. Uma formiga que, se você assoprar, ela sai voando e morre. Ela não comete o que eu e você cometemos. A menor das menores bactérias, os micro-organismos não cometem o que eu e você cometemos. Então, por menor que sejam os micro-organismos, nós somos muito mais miseráveis do que eles, porque não sabemos dar da condição de sermos imagem e semelhança de Deus. Então Ele se rebaixa para que nós pudéssemos nos levantar. E uma última ferida de Deus, e essa é uma das piores, é a pior, que diz no Evangelho, quando Jesus, falando das ovelhas que conhecem a voz do pastor e o seguem, a pior ferida de Deus é quando eu e você não reconhecemos a voz dele, que fala ao nosso coração, mas porque ele se fez o condenado no nosso lugar, mas porque ele se rebaixa e assume a nossa condição, mesmo que eu e você não o ouçamos, ele ouve por nós e não desiste de nós. A cada vez que nós seguimos outros caminhos que não são os dele, é como se eu e você mais uma vez batesse o prego na mão, na outra mão, que transpassássemos com a lança e furássemos os pés. Mas ele diz, por amor eu resisto e não desisto. Por isso, neste domingo do Bom Pastor, não saia dessa missa choramingando com seus probleminhas, mas levante a sua cabeça e diga, eu tenho um bom pastor. E este bom pastor se fez ovelha ferida para que eu me tornasse dia habitante do céu. Se Deus não desiste de você, não seja ingrato e não desista de você. Deixe o silêncio agora ocupar o seu coração e dê a sua resposta. A quem você quer seguir?